Fica gravando? Ei, gente, a coisa é feia, né? É feio. Ontem eu estava fazendo meu quarto passo. Fazer um inventário. De vez em quando eu faço ainda, apesar que... Mas eu ainda faço meu quarto passo. Até lá dentro da igreja, quando eu vou à missa, eu costumo fazer. E aí eu peguei minha vida lá da época que eu e o Marquinho era viciado em fliperama. Não era? Era. Vendia laranja pra moça do suco lá, pegava. Era o nosso grito. Meu grito era o fliperama, né? Meu grito naquela época era vazio de Deus. Meu grito era o fliperama. Era a pesca, varinha de pesca, né? Depois nós fomos crescendo. Começamos a beber uma, duas, né? Meu grito era bebida. Minha válvula de escape. Aí eu fui pensando no Sérgio. Falei, gente do céu, o Sérgio... Às vezes a gente acha que é... Às vezes a gente pensa tanta coisa, mas não é nada mais do que um grito de desespero, não é? Tô aqui com a cartinha do Bill. Enquanto eu vivi em Boa Esperança, até eu tirar o 2º grau, eu era vazio. Meu desespero, meu grito era socorrido pelo álcool. O álcool é que me socorria. O álcool é que me... né? Eu era vazio. Tinha um vazio existencial muito grande. Faltava algo na vida. Faltava algo. Aí eu tinha um vazio. Eu tinha que preencher com algo. Eu ia preencher com o quê? Com álcool. Né? Pois eu lembro que eu fui para Alfenas estudar. Melhorou nada não. Continuava sendo álcool. Meu grito. Era nele que eu... Aí não tinha um bar do lado, hein? Ainda tinha o bar do lado, o bar do Marquinho. Aí eu fui pensando nas igrejas, pensei quantas vezes eu fui naquela igreja da Aparecida ali, lá em Alfenas, quantas vezes eu fui na igreja do centro, totalmente vazio. Meu grito era o álcool. O único socorro que eu tinha era o álcool. Eu não tinha outro socorro. Depois eu fui para Uberlândia, eu fui pensando na igreja de Uberlândia, eu falei assim, gente, mas a igreja de Uberlândia... Eu ia naquela igreja todo domingo. Todo domingo eu ia naquela igreja. Meu grito era o álcool. Como eu bebi naquela Uberlândia, viu? Meu Deus do céu. Como eu bebi ali naquele local. Por quê? Porque eu era vazio. Eu ia me socorrer do quê? Eu ia me socorrer onde? Só que lá em Uberlândia não era só o álcool mais. Já era o álcool, a pornografia a vida inteira, mas agora entrou a prostituição. Meu Deus, que desespero. Que desespero que eu tinha. Parece que... Eu não sei se era um espírito, eu não sei o que era, mas eu tinha um trem que... se eu ficasse... Eu ficava doido. Se eu não fosse na zona, eu ficava doido. E eu não ia sóbrio, eu não tinha coragem. Eu não tinha Deus. Naquela época eu não tinha Deus. Eu tinha só o mundo comigo. Era eu e o mundo. Eu e o prazer. Eu
e a prostituição, eu e a masturbação, eu e a bebida. Era nós, era só isso. Era o que me desafogava. Quando eu estava bebendo, eu estava nas nuvens. Mas quando eu estava fora da bebida, a vida era desgraçada. A vida era ruim. Por mais que eu era advogado de um banco, né? Eu era advogado do Bradesco, mas a vida era ruim. Depois eu fui para Vitória. Assim. Agora o mundo desabou. Praia. Meu Deus do céu. Que homem vazio. Um casamento totalmente sem graça, sem sentido. Como eu bebi naquela Vitória. Meu Deus do céu. Quanta farra. Meu sonho era sair do banco, ir lá pro barzinho do Tatu, que a gente falava que lá vendia tatu do cemitério, que o tiragosto dele era um tatu que ele achava no cemitério, que lá vendia tatu. Eu era vazio. Boa Esperança, vazio. Alfenas, vazio. Berlândia, vazio. Vitória, vazio. Eu mudei para Vila Velha. Aí ontem eu estava lembrando da igreja de Vila Velha. Quantas vezes eu fui naquela igreja? Aquela igreja nunca foi o meu socorro. Meu socorro era o boteco. Uma grandona que tinha lá em cima, depois da rodovia, aquela coisa mais grande, ela é... Vila Velha, Espírito Santo? É, Você conhece lá também? eu estive lá naquela igreja. É lá mesmo. Como eu era vazio. Né? Depois eu vim para Belo Horizonte. Ainda no banco. Qual era o meu socorro? Golo. De Uberlândia para frente, Golo e Zona. Golo e Zona. Minhas capas de revista. Minhas capas de revista começou em Vitória. Eu fiquei viciado em capa de revista. Um dos advogados do Bradesco, um dia lá de São Paulo, me ensinou como que comprava uma capa de revista na Playboy. A Playboy, a gente pensava que ganhava dinheiro, era com aquele negócio de vender revista, né? Vender mulher. A Playboy é a maior cafetona que existe na face da terra. Ali custa caro. Ele expõe e vende. Eu aprendi a comprar. Gente, mas era o meu grito de socorro. Onde eu iria? Onde eu iria? Eu era vazio. Mas, Gilberto, você não ia na igreja? Eu não tinha Deus nessa época. Hoje eu tenho certeza absoluta que eu não tinha. Eu não tinha Deus em Boa Esperança, eu não tinha Deus em Alfenas, eu não tinha Deus em Uberlândia, eu não tinha Deus em Ribeirão Preto, que eu também passei por Ribeirão Preto, eu não tinha Deus em Vitória, eu não tinha Deus em Vila Velha, eu não tinha Deus em Belo Horizonte, eu não tinha Deus em Campo Belo, quando eu vim para cá. Quantas igrejas, quantas vezes eu comunguei, meu vazio era preenchido pelo álcool. Quando vinha o desespero, porque a vida minha era amarga, lá em Vila Velha, eu viciei em Campari. Não, mas como eu bebi Campari lá, gente do céu. Meu Deus do céu. Até o cheiro dele me conquistava. Era o meu grito.
Quando eu estava lá naquele campário, era... que é isso? Acabou. Por isso que o Bill escreveu uma carta. Por isso que eu passei a amar e admirar muito esse Alcoólicos Anônimos, esses 12 passos. Eu não nasci nele, mas eu passei a admirar. Aí ontem eu pensei no Marquinhos, falei assim, o Marquinhos continua sem Deus. Eu encontrei Deus. Mas para encontrar Deus eu tive que perder o mundo. E aí que vem a dor. Para encontrar Deus eu tive que perder o mundo. Você não encontra Deus e continua com o mundo, não. Você tem que dar a Deus a um deles. Enquanto eu estava no mundo, eu não tinha Deus. Quando eu encontrei Deus, eu tive que dar a Deus ao mundo. A Deus. Porque não tem como você... Ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Não tem como você caminhar com os dois. E olha que eu vivi 30 anos da minha vida, quase, ou 20 e tantos anos, caminhando com os dois. Achando que estava caminhando com os dois, né? Mas eu era vazio. Ontem eu fiquei pensando se o Sérgio virar com a garrafinha de uma vez. Eu falei isso. Se o Sérgio... Isso é desespero. Isso é desespero. Isso é vazio. Isso é um vazio tão grande que está dentro do Sérgio, um vazio tão profundo, que é a única onde ele se socorre. Ele vai se socorrer onde? Ainda está vazio de Deus. E aí o Bill vai escrever carta de Bill para o Carl Jung. Carl Jung, sei lá o nome do homem. É o Yankee, psiquiatra, não? Carl Jung. Não, Bill nasceu lá em 15 de agosto de 1938. Né? E aí o Bill vai dar uma alertada para esse caboclo, pedindo para ele, olha como que ele fala, o alcoólatra, mas eu não vou falar o alcoólatra, o Gilberto é um desesperado existencial. Eu era um desesperado existencial. Eu me encaixei aqui, ó. Eu fazendo meu quarto passo, eu falei, eu era um desesperado existencial. A existência para mim era pesada, a vida era pesada. Faltava algo e eu só preenchia com a bebida. Mais nada me servia. Podia chamar para pescar, mas tinha que ter bebida. Podia chamar para ir para a roça, mas tinha que ter bebida. Podia chamar para passear, mas tinha que ter bebida. O alcoólatra é um desesperado existencial. É alguém que perdeu o sentido da vida, que perdeu o caminho na mata escura da existência. Eu era perdido nessa mata escura. Eu não sabia para onde ia. O único lugar que eu tinha alento, o único colo que eu gostava era o colo da garrafa. Eu posso falar porque eu passei por isso. Eu estava perdido na mata escura da vida. A vida era ruim. Eu era casado com uma mulher que eu não gostava nem do rastro, pedia a Deus para morrer todo dia. Eu gostava era das minhas prostitutas, que eu andava com elas. E aquela vaca daquela mulher ainda me perturbava. O alcoólatra é um desesperado existencial. É alguém que perdeu o sentido da vida, que perdeu o caminho na mata escura da existência, sem rumo. Busca cega e afoito pelo colo de Deus, mas o que encontra é o colo da garrafa. Às vezes a gente ia a Deus, mas ali você não encontrava ternura. Quantas vezes eu busquei a Deus, mas era o colo da garrafa
que me encontrava, que me dava acolhida, que me socorria. Bill continua escrevendo: Deus é o objeto da busca do alcoólico. Deus é o nosso objeto, a gente está buscando Deus. O Mateus está buscando Deus. Mas quando ele usa aquela fumaça, aquela coisa que ele traz para dentro, apesar de ele estar buscando Deus, mas o grito dele é socorrido numa bucha de maconha. Porque aquilo ali realmente o conforta, o consola, o deixa liberto. Bill continua escrevendo: Deus é o objeto da busca de todos nós. Se você tem falta da mãe, você vai para o colo da garrafa. Se você tem a negligência do pai, se você tem a pobreza, o conforto é o colo da garrafa. Se você leva os desaforos da vida, o conforto é o colo da garrafa. Se você tem solidão, o conforto é o colo da garrafa. Se você tem dor, o consolo é a garrafa. Suas lágrimas engolidas, o consolo é o colo da garrafa. Se você tem afronta, se você tem humilhações, o teu consolo é o colo da garrafa. Eu me vi de tudo isso aqui. A psicologia pode afundar suas mãos num material rico e capaz, mas muito triste, o que está presente em todo alcoólatra. Alcoólatra e drogado é a mesma coisa, mas por baixo há um fundo de abismo e de desespero e falta de sentido. Gente, é muito rico essa carta, porque Bill realmente entendeu o problema do alcoolismo, né? Ele entendeu o ser humano. Eu era isso aqui. Qualquer problema que eu tinha, não é só nos problemas, é porque depois também a gente passou a ser doente, né? A ser obcecado por aquilo, a ter desespero por aquilo, compulsão por aquilo, qualquer coisinha. Aí eu fiquei imaginando o Sr. Sérgio, ele foi lá, bebeu meia garrafinha. Quando ele viu a loucura que ele fez, aí ele entra em outra loucura, aí já num grito da alma, de desespero. E o único consolo naquela hora que ele já tinha ingerido, e que ele já tinha caído frente à família dele, ele não tinha mais saída, agora é acabar de descer o carro. Não é, Sr. Sérgio? É, ué. Aí agora que ele viu que ele já tinha bebido mesmo, agora o que estiver na frente passa a régua. É verdade. Desespero. É como se o alcoólico, o Gilberto, o ser humano, tivesse tocado esse nível, esse insuportável vazio existencial. Eu tinha, ontem fazendo um inventário do meu quarto passo, eu fui ver, eu falei, gente, em todos os lugares que eu passei, seja em Campo Belo, seja em Vitória, seja em Vila Velha, seja em Belo Horizonte, seja em Ribeirão Preto, seja em Uberlândia, seja em Alfena, seja em Boa Esperança, a única coisa que me satisfazia era a bebida. Deus não me satisfazia porque eu não conhecia Deus. Eu tinha uma religião de merda. Eu tinha uma fé de merda. Aí que eu fui ver que na verdade eu nunca tinha buscado a Deus. Eu estava enganando a mim mesmo. Outras pessoas menos radicais apresentavam os mesmos problemas do que eu. Mas, para mim, a questão tocou o fundo do poço.
e o sentido último do seu ser sobre a terra. A alma gritava socorro. A alma de vocês gritaram tão de socorro que vocês estão aqui. Olha o Mateus. Olha o Romano. Acho que o Romano bebe por quê? Vazio existencial. A vida está pesada para ele. A vida está sem sentido. O Marquinhos continua no vazio existencial. Nós dois caminhamos juntos durante muito tempo, de mãos dadas, no mesmo rumo, até mesmo a nossa faculdade foi junto. Até o nosso baile de formatura foi junto. Se o Marquinhos olhar para mim hoje, eu olhar para o Marquinhos, eu vou dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me preencheu. E não preencheu ele ainda, porque ele não buscou. Porque o dia que eu fui buscar a Deus não foi fácil, não. O dia que de fato eu fui buscar a Deus, a porca torceu o rabo. A coisa teve que rebentar para um lado. Foi seco. É como cortar a mão. Não pode mais. Agora sim, você escolheu um caminho. Porque enquanto a gente estiver escolhendo dois caminhos, enquanto o nosso colo for garrafa, enquanto o nosso consolo for a bucha de maconha, enquanto o que me tira do desespero, como o desespero do Mateus aí, ó, na vida dele, desespero para pagar pensão, desespero para ser uma pessoa melhor, desespero para dar exemplo para o filho, desespero. Enquanto estiver nesse desespero, o colo dele vai ser as drogas dele. Só que o dia que a gente buscar Deus, o Bill vai falar para esse caboclo o seguinte: alcoolismo é a procura sem esperança por uma experiência que, como uma espinha dorsal, ela te dá uma estrutura de firmeza. É como se a vida, quando você está sóbrio, você está mole, você está sem estrutura. Você bebe, tudo fica bom. Tudo melhora. Tudo. A bebida é a espinha dorsal. Todo mundo sabe que a gente é seguro pela espinha dorsal. O Bill chega a dizer que a bebida é a espinha dorsal. É o que a gente procura, um sustento, um local, uma coluna para a gente segurar diante da tragédia da vida. E a gente encontra na bebida essa estrutura, aonde a gente se agarra, aonde a gente se alivia, aonde a gente se solta, né? Muito bonito quando o Bill fala que a bebida é a espinha dorsal. Essa experiência só pode ser espiritual, porque essa é a única coisa que fica quando a dimensão material termina. Gente, é muito difícil entender isso aqui, mas o que a gente quer mostrar é o seguinte: hoje eu conheço o problema e a solução. E o programa. Eu sou conhecedor de 3 coisas. Eu conheço o problema do alcoolismo, eu conheço a solução do problema e eu conheço o programa. E muitos vão passar por aqui e não vão aprender nem o problema, nem a solução e nem o programa. Porque quer um Deus conforme ele já tem.
E eu vou dizer para o Sr. Sérgio, se o senhor continuar com o Deus que o senhor tem, a vida do senhor está tão desesperada que não resta outro caminho do senhor a não ser morrer no alto, a não ser ter uma overdose e morrer no alto. Mas está aqui quem conhece o problema, a solução e o programa. Eu posso lhe ajudar ou não? E tem gente que prefere ir embora, como o Christian, e está passando a hora de ir mesmo, para ficar aqui para fazer o quê? Porque o que nós estamos oferecendo aqui, nessa comunidade, é mostrar o problema, gerar a solução e apresentar o programa. E parece que ninguém tem interesse de saber, Gilberto, qual é o problema? Gilberto, qual é a solução? Gilberto, qual é o programa? Parece que o estar em comunidade terapêutica vai resolver alguma coisa. O estar em comunidade terapêutica não vai resolver nada. E vou te falar, de cada 20 que entra aqui, 2 ou 3 revelam de fato os problemas para a psicóloga. Vai ali só para... Porque de fato deixa de revelar os problemas para ela. E ela é um canal de desafio, para desaguar. Não que ela vai resolver, porque a nossa solução não é ela. A psicóloga nunca vai ser solução de nada. A solução nossa é o segundo passo. A solução nossa é espiritualidade. A minha solução foi espiritualidade. Mas uma espiritualidade firme. Essa porcaria de missa, não. Só de a missa. Não que a missa não tenha espiritualidade. Para mim não tinha. A missa não foi capaz de me resgatar. A igreja não foi capaz de me resgatar. Talvez quando eu queria namorar uma menininha que tinha lá na pracinha em Boa Esperança, mas a timidez não deixou. E eu era doidinho por ela. Talvez naquele momento que o colo que eu tive foi a bebida. O colo que eu tive foi a bebida. Quem me aconchegou, quem me deu aconchego, quem me deu suporte, a minha estrutura ali foi a bebida. O meu socorro foi a bebida. Aí eu aprendi a buscar socorro na bebida. Não em Deus. Entretanto, no tumulto atordoado e sangrento do alcoólatra, existe uma chama ardendo, no vazio total há uma pequena luz. E ele faz uma comparação. Quando um camelo passar pelo buraco de uma agulha. A vida do Sr. Sérgio, do Mateus, eu já passei. Perdoe eu me dizer, eu já passei. Porque se achar que para mim foi fácil parar de beber, vocês podem tirar o cavalinho da chuva, que não foi fácil não. É como um camelo passar por um buraco de uma agulha. Eu já passei por isso aqui, ó. O Marquinhos não passou ainda. Tá achando que parar de beber é como um camelo passar por um buraco de uma agulha. Tá achando que é só ir na igrejinha ali domingo e... É como um camelo passar por um buraco de uma agulha. O alcoólatra encontrará sua redenção e sua vida. O camelo é o cego gigantesco que se alimentou de litros e litros de álcool. Culpa e dor e que lhe impede de reconhecer a sua condição atual e é um mero fracassado e desesperado. O que nós somos ou o que nós éramos? Fracassado e desesperado. E eu quero ver sair disso agora. Mas só arrebentar o cadarço, né?
Porque vem para a comunidade terapêutica para brincar. Isso aqui não é brincadeira, não. Comunidade terapêutica é uma das coisas mais sérias que existe na vida. Essa aqui é. Porque a nossa intenção aqui é levar a pessoa a passar por um buraco de uma rua. Está pensando que largar esse vazio existencial que você carrega, que o Christian carrega? Está pensando que largar, preencher esse vazio? Está pensando que é fácil? Pensando que preencher o vazio existencial do Marquinhos é fácil? Está pensando que você vai preencher isso com um terço, com a oraçãozinha do Elvis? Está achando que o Elvis, só porque encontrou realmente a natureza física, sexual dele, ele já é feliz? Pensando que a Teté, só porque encontrou a natureza existencial dela, talvez numa outra dimensão sexual, só por causa disso ela já tem, ela ainda não carrega um vazio existencial? Pode perguntar para o Elvis, que ele continua carregando um vazio existencial. E enquanto esse vazio existencial não for preenchido, enquanto o vazio existencial da Teté não for preenchido, o litro será a solução. A bucha, a droga, a pedra será a solução. Não adianta. A Teté pode ter encontrado, de fato, um aconchego melhor numa nova realidade de vida dela, mas continua o vazio. Porque se não continuasse, ela não estaria aqui. Mas não pense que vocês vieram aqui buscar coisinha boba, não. O que nós estamos em busca, o que nós vamos encontrar nessa comunidade terapêutica é aquilo que o Bill vai chamar: o camelo definitivamente passou pelo buraco da agulha. Porque você não pode ser vazio mais, Deus. Enquanto você for vazio, a sua solução é a droga. Enquanto eu era vazio, ontem lá na igreja eu dizia: Senhor, a coisa mais santa e mais sagrada que aconteceu comigo foi eu saber que o Senhor está comigo. O Senhor está aqui comigo. Mas para a gente bater no peito e dizer que Deus está comigo, muita coisa teve que sair. Não pense que Deus vai entrando assim, não. Pensa que esse Deus é um Deus que... Aí eu fiquei comparando a minha vida com a do Marquinhos, falei: meu Deus do céu, mas você já imaginou se eu tivesse seguido o mesmo caminho que o Marquinhos seguiu? Graças a Deus que um dia eu fui para uma renovação carismática católica e ali eu encontrei de fato um Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Um Deus que eu passei a conhecer, um Deus que eu passei a ter intimidade, um Deus que eu busquei, um Deus que eu tive que ler livros, eu tive que pôr o joelho no chão, eu tive que bater testa na parede, eu tive que eu tive que ter loucura, porque para mim não foi fácil passar esse camelo por fundo de uma agulha. Foi fácil não. Era muito mais fácil eu continuar na vidinha que eu tinha, ainda mais com o dinheiro que eu tinha. Não foi fácil largar minhas capas de revista. Se torna mais difícil ainda com o dinheiro. Só eu sei. Ah, gente. Seu Zé Edgar ali, ó. Se ele estiver achando que a saída... Quantos aqui começam a dizer às vezes que a saída está no emprego, no dinheiro? Aí o Roberto, que é exemplo maior do Roberto. Roberto aposentou, o dinheiro está sobrando para as beiradas. Por que não, né? Porque o vazio é tanto que o único colo que nos aconchega é a bebida. O dinheiro não vai aconchegar ninguém. Ontem o Aguinaldo estava lá em casa pedindo pão. Eu falei assim: nossa, mãe, um aposentado pedindo pão. Um aposentado pedindo caminho. Porque o Aguinaldo também é aposentado. Eu falei: Aguinaldo, que maravilha que você vem dizer isso para mim, porque
é a prova fatal de que o dinheiro não traz felicidade. Porque dinheiro você tem. Ele falou assim, eu não tenho, não sobra. Gente, quando o indivíduo conseguir assumir essa verdade e permitir que sua armadura desmorone, acatando finalmente, isso aqui eu achei a coisa mais linda do mundo, o palco fictício e maltrapilho pelo qual você está. Vou falar do Marquinhos porque eu conheço o Marquinhos. O Marquinhos estava vivendo num palco fictício e maltrapilho, que a família não dá conta de assistir, um teatro que a família não dá conta de assistir, quem trabalha com ele não dá conta de assistir, quem vive com ele não dá conta de assistir. Por que eu gostava de andar com o Marquinhos quando a gente gostava de fliperama? Porque nós dois estávamos num palco fictício, gostando de um trem que não tinha proveito nenhum. Por isso que vai lá ver a turma do Marquinhos em Campos Gerais. Todos eles num palco maltrapilho, parecendo que é o rei, mas quem olha de longe fala, ai que dó. A pessoa que está no palco, está num palco maltrapilho, achando que está fazendo o maior sucesso. Mas quem está de fora está dizendo, ai que nojo, ai que dó. Uma cena triste, uma peça triste. Então as portas, o Bill vai dizer para esse homem aqui, o dia que você entender que você está fazendo palhaçada sobre a terra, o dia que você entender que você está perdendo o domínio sobre a sua vida, que você perdeu o domínio sobre a sua vida, as portas do céu começarão a abrir para você. Por isso que eu digo que eu conheço o problema, eu tenho a solução e eu tenho o programa. Quem quer? Se alguém quiser pode vir estudar comigo, porque nós vamos entender o que é essa vida. O que é a vida do Sérgio? Está pensando que o Sérgio é só chegar em casa, é só ficar aqui 6 meses, chegar em casa e voltar para casa? E o vazio que ele carrega? Porque por enquanto ele preenche esse vazio com 2 litros de álcool de posto. Por enquanto ele está preenchendo o vazio dele, porque ele chega em casa, ele está faltando algo. Não é só chegar lá, eu estou de reinserção, que maravilha. Se fosse que maravilha da reinserção dele, das 3, 2 ele não deu conta. O Mateus, a primeira vez que saiu, está pensando que a vida é simples? Porque o vazio que ele entrou, continua vazio, a mesma coisa. Não preencheu com nada. Enquanto nós não preenchermos esse vazio existencial, tira o cavalinho da chuva, que comunidade terapêutica nenhuma no mundo vai dar conta de você, porque não há ninguém no mundo que resista um vazio existencial, porque só a garrafa dá consolo, só a droga dá consolo para um vazio existencial. Eu estou dizendo de um vazio existencial. Eu estou dizendo de um vazio existencial. Até carrega um vazio existencial. E eu sei a solução para ela. O Elvis carrega um vazio existencial. Eu carrego um vazio, eu carregava um vazio existencial. Hoje eu não preciso da bebida mais para me permanecer de pé. Não. Gilberto nos ensina. Pois está escrito aqui, ué.
A gente cansa de falar isso aqui, mas parece que a gente cansa de dizer que primeiro você tem que identificar o seu problema. Qual o problema do seu Sérgio? Qual o problema do Mateus? Vazio existencial. Vazio. O seu Sérgio pode chegar aqui na frente e falar assim, o poder superior. Mentira, está vazio ainda. Porque se não tivesse, não bebia. E todo aquele que está ingerindo uma gota de bebida ainda, é porque ainda não encontrou o verdadeiro Deus na vida dele. Está indo na igreja. Talvez para se passar bonito. Ou buscando outras coisas. Ontem, enquanto eu fazia meu quarto passo lá na igreja, eu pensei comigo, quantas vezes eu fui na igreja da Aparecida, lá em Alfenas, por conta de uma moça. Eu saía da igreja, eu não sabia nem eu não sei o que eu ia fazer lá. Será que eu queria preencher um vazio? Com o quê? Com que tipo de espiritualidade que eu queria preencher o vazio? Será que o Cristo quer preencher o vazio existencial dele com remédio? Toma de vez 1 quilo de chumbinho, acaba com isso. Porque isso não vai preencher vazio de ninguém. Porque até hoje a única coisa que eu sei que preenche o ser humano é o Espírito Santo de Deus. Remédio não preenche. Psicólogo não preenche. Terapeuta não preenche. Psiquiatra não preenche. E remédio também não preenche. Não que nós não precisamos deles. Eles é um suporte. Mas o que vai nos preencher de fato, a nos dar uma alegria, mesmo quando a gente está numa situação extremamente difícil. A musiquinha está ruim, mas está bom. Porque sabe por que o senhor bebe, seu Sérgio? Porque o senhor queria estar melhor. O senhor não pode querer estar melhor. O senhor tem que aceitar a vida do senhor do jeito que ela é. Não queira estar melhor, porque a vida não vai melhorar assim da noite para o dia para ninguém. A vida que o senhor tem é essa. Talvez o Tiãozinho queria que a vida fosse melhor, talvez que ele queria que já fosse um pregador, talvez a gente queria que a vida fosse melhor, que se apresentasse mais calma para a gente, né? Não, a vida é essa, é o que você tem. É o que você tem. O seu palco é esse. A vida que você tem é essa. Não é outra. Não adianta procurar outra, porque você tá criando coisa na tua cabeça. Procurando chifre em cabeça de cavalo. A vida que Mateus tem é essa, vida de dívida, vida de pagar pensão, vida de... Porque foi isso que ele plantou. E quem planta, colhe, tem que colher. E ainda que precisar de cadeia para pagar. Cadeia com Deus é tranquilo. Mas vai para a cadeia com vazio existencial para ver. Porque onde você estiver com vazio existencial, significa que essa existência dessa vida você tem que preencher com algo. E a única coisa que se apresenta para a gente como algo para sustentar a gente é a bebida. Pelo menos para mim foi. Hoje eu vejo o meu desespero para a bebida. É lógico aí. Agora hoje eu sei por que lá na roça, quando eu levava uma caixa de cerveja e já era 8 horas da noite, eu já estava tonto igual uma vaca. E eu ainda saía no fusquinha para ir buscar no barro mais uma caixa. E minha mãe e meu pai falando, vem jantar, meu filho, você nem almoçou. E eles iam dormir e eu ficava lá no terreiro. Essa era a vida. É isso que é um buraco no ser humano. Carrega esse buraco um pouquinho mais para frente e você verá que a bebida vai te levar para o buraco. Por isso, quando a gente se apresenta nesse projeto, qual que é o problema?
Qual que é o nosso problema? Primitivo. Você tem um problema seríssimo. Uma doença terrível. Mas é a única coisa que te consola nessa vida terrível que você carrega. Porque a tua vida é terrível. A única coisa que te consola é essa doença. Porque você não tem outra coisa ainda a não ser essa doença. Você não trocou sua doença por nada. Você ainda carrega essa doença. Você ainda carrega essa alergia. Você ainda carrega essa obsessão, essa compulsão contigo. Que o dia que eu fui chamado a buscar um Deus que estava dentro de mim, não é que eu fui buscar um Deus que estava de mim. Eu encontrei um Deus que estava dentro de mim. O meu vazio existencial acabou. Mas eu tive que sofrer na carne a sobriedade. Eu tive que passar o pão que o diabo amassou. Eu tive que bater cabeça na parede. E por muito pouco eu não abandonei tudo. Ou busquemos a Deus com força, com sede. Esse negócio de ir para a igreja não. É lá na igreja que nós vamos encontrar. Mas ou você conhece esse Deus que te apresenta na sua fé, a ponto de você ter que entregar o seu filho como Abraão, que levou Isaac para ser sacrificado. Não é esse Deusinho aí de... Ah, Senhor, obrigado. E o vazio existencial? Você vai preencher com o quê? Por isso que o Bill fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Porque se você está pensando que parar de beber é fácil, você vai morrer de bebida, porque parar de beber é uma das coisas mais difíceis do mundo. Se você está achando que comunidade terapêutica vai te dar a saída, você está muito enganado. Pode tirar o cavalinho da chuva. Isso aqui não vai te trazer benefício nenhum, não. A tua saída está no segundo passo. Viemos acreditar no poder superior. É esse poder que realmente vai te dar o existencial da vida. É esse poder que vai fazer do Gilberto, mesmo a vida se apresentando às vezes terrível, é a minha coluna dorsal agora. O meu colo é Deus, não é a garrafa mais. É no colo de Deus que eu vou colocar minhas mágoas, é ali que eu vou me encostar. E quando a dificuldade se apresentar, e quando eu fico olhando a vida do Elinho lá na roça, tadinho, que desespero daquele moço de voltar com a família dele, mas ele perdeu a família por conta do alcoolismo, porque um belo dia ele saiu para beber, 3 dias bebendo na rua. A mulher falou, agora eu não aguento mais. Juntou as coisas. Você imagina se ele tiver um vazio existencial e se ele não preencher aquele coração. Por isso que muitos chegam a dar um tiro na cabeça, porque a vida, o palco da vida que você se apresenta, né? O Marquinhos não importa de eu falar. Muitas das vezes eu falei para Maria, Maria, a única solução que você tem contra o seu irmão é uma medida protetiva. Você tem que entrar na justiça, você tem que ter uma medida protetiva. Porque o vazio existencial leva o ser humano na loucura. Porque o que o Marquinho fez não é nem 1/10 do que eu fiz. Fazer festa com a mãe doente, isso é coisa à toa. Eu fiz muito pior. Mas por que o Marquinhos fez festa com a mãe doente dentro de casa? Acamada? Porque é vazio existencial. Ele estava buscando um jeito de viver. Era a saída que ele tinha para viver, era aquela pinga, que é a cachaça, que é a droga, sei lá, que é polvo, aquela mistura. Aquilo era a vida dele.
Não é Deus a vida dele, era aquele povo. Aquela paçoca ali, sabe? Aquela mistura de gente drogada, de gente prostituta, de gente... Aquilo era a vida dele. E ele queria viver. Ele só queria viver. E para ele viver, ele não estava nem aí com o resto. O importante era ele viver. Porque quem carrega um vazio existencial e busca preencher com a bebida, igual nós fizemos durante a nossa vida inteira, você não está nem aí com ninguém. E se os outros estiverem morrendo, que se foda. Porque o que você se preenche não é de Deus. Você está cheio de um vazio. Ó, Roberto, está cheio de um vazio existencial. Falei para ele, Roberto, esse tratamento seu ainda você não conseguiu preencher nenhuma unha, nenhuma gota. Gente, vocês acham que a gente que está aqui na frente não conhece quem que está buscando verdadeiramente preencher esse vazio? Quem que está buscando de fato entender Deus, conhecer Deus? Tem pessoas que vêm para cá, me desculpe, com a sorte que comunidade terapêutica tem duas funções, e vocês não conhecem isso, mas a gente que está no Estado, junto com o Estado, conhece. Porque a comunidade terapêutica tem duas funções básicas. A primeira, recuperação. Mas essa recuperação, a gente que está aqui há 13 anos sabe que só existe se você preencher o seu vazio. E para preencher o vazio tem que ter renúncia. Porque quando você busca um poder superior, ele não se mistura com qualquer coisa na sua vida, não. Ou você se liga a ele ou você esquece. Tem esse negócio de buscar Deus e buscar você e buscar sei lá o que mais, não. Mas comunidade terapêutica tem outra função social, porque o nosso governo não presta, os nossos governantes não prestam. Então isso aqui também funciona como uma limpeza, é o chamado higienização da cidade. Olha o absurdo que chega manter comunidade terapêutica para se higienizar a cidade, como se houvesse sujeira lá fora que trouxesse para cá. E parece que tem uns que realmente sabem que é só para higienizar mesmo. Porque enquanto você está lá fora, o UPA você não dá sossego, você não dá sossego para o UPA, você não dá sossego para a Santa Casa, você não dá sossego para a polícia, você não dá sossego para ninguém. Então, trazendo para a comunidade terapêutica, você dá sossego para a sociedade. Isso é um absurdo, mas tem hora que dá vontade de pensar, porque eu nunca acreditei nisso, porque eu amo o ser humano, principalmente o ser humano necessitado, porque o ser humano necessitado, a única coisa que falta nele é ele encher de Deus, porque quando ele encher de fato de Deus, mas não é encher de um Deus que deixa ele beber, não, encher de um Deus que deixa ele fazer o que quer, não, é encher de um Deus exigente, um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó, um Deus de José, encher de um Deus que de fato conduz, um Deus que ilumina, um Deus que guia, encher de um Deus ser totalmente condutor da nossa vida, não é encher desse Deusinho aí de, vou rezar um Pai Nosso ali, que adianta você rezar o Pai Nosso? Não deixe que a nossa comunidade terapêutica funcione como higienização. Porque toda vez que o Roberto e muitos que já não têm tanta saúde assim saem daqui, pode ir lá na ficha dele lá da UPA. E você acha que quando a gente faz o nosso plano de trabalho a gente não manda isso? Eu não guardo segredo com vocês não, gente. Vocês são meus filhos, são meus irmãos, são meus pais. A gente manda no plano de trabalho, fala assim, pega o nosso pessoal que não está tratando e vê quantas entradas ele deu na UPA. E enquanto ele esteve conosco, quantas entradas ele deu na UPA. A diferença. Isso é chamado de higienização. E depois diz que o palco da nossa vida, conforme o Bill fala aqui, o palco da vida que nós estamos vivendo, você ainda está achando que você está por cima da carne seca. Você ainda está achando que é o rei, que é o todo-poderoso.
Me perdoe o Marquinho, que tem loucura por ele, que nós vivemos praticamente igual o Felipe, embaraçado um com o outro. Mais do que meus irmãos, eu tive muito mais contato com o Marquinho que com meus irmãos. Meus irmãos é tudo velho. Mas o que ele estava vivendo ultimamente era um teatro, querendo destruir todo mundo que o amava e acolher todo mundo que ele estava misturado naquela zona. É como se você jogasse todo mundo fora e começar a dar valor em pessoas que te entendem. Pessoas que misturam com o mesmo, que desfrutam do mesmo prazer, que desfrutam da mesma lata, da mesma fumaça, da mesma seringa, que desfrutam daquele terrível, né? Todos desesperados, né? E eu misturando com os desesperados e fazendo da minha família outra desesperada. Porque quem mais sofre é o codependente. Nós vimos a Dona Aparecida do Sr. Sérgio aqui nas lágrimas dizer do desespero dela, e o Sr. Sérgio proclamando palavras terríveis dentro daquela casa. E aí você vai buscar uma resposta para isso, e o que você encontra? Que tipo de resposta que você encontra para o Sr. Sérgio? Porque nós precisamos encontrar uma resposta. Que resposta que nós vamos encontrar? Ele é ruim? Ele não presta? Vamos passar ele na máquina de moer carne? Põe uma bomba nele, explode porque ele não vale nada? O que é isso? Só falta ele entrar num processo de conversão. Aquilo que Deus chama de conversão. Muda de vida. Para de pensar nas coisas mundanas. Quem ama o mundo, as coisas do mundo, não tem o amor de Deus. Para de buscar essas coisas como coluna dorsal. Para de pensar que é isso que vai resolver a sua vida. Não é isso que vai resolver a sua vida. Não é o álcool, não é a pedra, não é a bucha. Não é nada disso que vai resolver a sua vida. O que vai resolver a sua vida sou eu, Deus fala. Esse é o programa que a gente tem para apresentar. Primeiro, admite que a sua vida está uma bomba, uma bosta. Esse é o primeiro passo. Admitir o erro da vida, admitir que esse palco tem que terminar. Esse teatro do Marquinho tem que acabar. Ele não pode continuar vivendo esse teatro misturado com os desesperados. Porque quem está lá no mundo, ele era para estar lá ajudando os desesperados, mas ele se misturou com os desesperados. Uma pessoa que tem um salário do gabarito dele, era para estar ajudando os desesperados. No entanto, ele se misturou com os desesperados, com os loucos, com os doidos, com os obsessivos, com os compulsivos, como eu também misturei. Por isso nós não podemos culpar ninguém, porque eu também me misturei com os loucos, com os desvanidos, com os vazios. Eu me misturei com tudo aquilo que era vazio de Deus, eu entrei. E aonde estava pleno de Deus, eu me afastava daquele povo. Eu tinha desespero de loucura contra o meu irmão, porque meu irmão sempre foi muito agarrado com a esposa dele, e eu queria matar a minha. Ele era deusinha para cá, deusinha para lá. E eu não aceitava aquilo, porque quando a gente é do mundo, a gente não aceita a luz de jeito nenhum. Vamos parar de misturar com os desesperados. Deixa os desesperados até a gente encontrar luz no nosso mundo. E diante dessa luz que entra e realmente é o nosso suporte, a nossa força. Eu gosto demais de uma palavra de Pedro, porque Pedro, uma vez Jesus perguntou para os apóstolos, falou: e vocês também querem ir embora?
uma vez que Jesus falou que ele era verdadeiramente comida, verdadeiramente bebida, e muitos foram saindo daquela sala porque não entenderam, falaram, esse homem está doido. Praticamente ficou Jesus com os apóstolos. Jesus falou assim, vocês também vão sair? Pedro virou para Jesus e falou, Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quantas vezes eu saí dessa sala que Jesus estava para procurar um litro de uísque, um litro de Campari, porque é lá que estava o meu consolo, não em Jesus. Se o Sr. Sérgio foi em busca de um litro de álcool de posto, é porque o litro de álcool de posto é a estrutura dele por enquanto, e não o Cristo que derramou sangue. Porque é lá que ele está buscando o consolo dele, pelo desespero da vida, como Mateus, pelo desespero da vida do Mateus. Ele está buscando o consolo dele como se a droga fosse resolver tudo. E de fato resolve, porque naquele instante a gente cria asas, e a gente não cai nem aí para ninguém, deixa morrer todo mundo, a ponto de, como Elvis disse ali, a família sofre. Tinha dia que eu falava para Maria, eu estou levando o Tiago aí agora, o Tiago é o advogado que eu tenho aqui, eu estou levando o Tiago aí agora, vamos entrar com a medida protetiva. E o juiz ia dar na hora. Mas o coração da Maria, não, Gilberto, não precisa. Nós damos um jeito. Que meu coração é ruim, mas o dela é bom. Vamos buscar Deus, gente. Christian, você acha que a solução sua está lá fora ou está em Cristo Jesus? Olha que bênção do Mateus voltar e dizer, não, eu preciso encontrar um caminho. O caminho é passar pelo buraco da agulha, não é fácil. Está pensando que é fácil para o seu Sérgio largar esse álcool? A vida inteira, faz quantos anos que ele está indo para o álcool, seu Sérgio? Até mais de 20 anos. 20 anos se socorrendo de álcool. De repente ele é chamado a se socorrer de Deus. Enche o vazio do Senhor de Deus. É vida nova ou não é? Ai, mas que... Gente, eu estava falando para vocês, só para me encerrar, olha aqui. Campo Boa Esperança, Alfenas, Uberlândia, Ribeirão Preto, Vitória, Vila Velha, Belo Horizonte, Campo Belo. São tantas cidades que eu passei. Todas elas, zona e boteca, eu conheci. Conheci a igreja. Todas elas eu conheci a igreja. Mas nunca me alimentei de Deus em nenhuma delas. Eu só me alimentava do álcool para fugir da minha vida. Porque eu queria ter uma vida como que se a vida fosse só prazer. Durante anos e anos, a fio da minha vida. E quando eu fui chamado à mudança, você acha que foi fácil? É facinho ir para a igreja, não é? Pergunta, manda a Teté, fala Teté, é facinho ir para a igreja. Mas converte para ver se é fácil. A conversão é mudança de rumo, é nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, nasce de novo. Vamos parar de bobagem, gente. Nós temos que agarrar esse Deus com unhas e dentes, porque Ele é a única esperança que nós temos. Ele é a única solução que nós temos. Me dê outra solução até amanhã, pensem vocês, se existe outra solução na nossa vida. Porque aqueles que não encontraram Deus, voltaram para a rua, voltaram para a droga, voltaram para a bebida. Ou você encontra Deus e preenche o vazio com Deus, ou você vai voltar a ser um drogado, você vai voltar a dar trabalho para a sua família, você vai ser um espinho na carne de todo mundo lá fora, e pior ainda, o governo quer te limpar, quer higienizar a cidade e te trazer de volta, porque você é um estorvo na sociedade. Tudo isso por falta de Deus. Por uma única coisa, tenha sede de Deus, pelo amor de Deus.
Tenha sede de Deus, Marquinhos, pelo amor de Deus. Será que se você olhar a vida minha hoje e a sua, qual que é melhor? E você acha que eu sou mais bonito que você? A única diferença minha do Marquinhos é Deus. É só essa, mais nada. É a única diferença, não tem outra. Porque o nosso vício é o mesmo, a nossa doença é a mesma. Só que eu me afastei dos desesperados. Eu me afastei dos bares. Eu me afastei da zona, eu me afastei da prostituição, eu me afastei, eu tive que afastar. Por isso eu tive que bater a cabeça na parede de vontade de voltar. Mas eu não voltei. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Deus segura. Passa a amar a Deus para você ver se Deus não te segura. Passa a ter amor a Deus para você ver se o diabo te carrega. Passa a ter amor a Deus. Não é esse deusinho de ir na igreja, não. Passa a ter amor a Deus mesmo, de um Deus presente. Deus está comigo. Ou você vai levar Deus para a zona, ou você vai levar Deus para o bar, ou você vai entupir Deus de álcool de posto. Passa a ter Deus forte na vida, pelo amor de Deus.